pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. E o mercado opera mais positivo hoje, depois da decisão de juros na Europa ontem e com decisão de juros hoje lá no Japão. Na Ásia, o fechamento hoje ficou positivo, o destaque lá na região ficou para o Banco Central japonês, que manteve a taxa de juros do país negativa em 0,1%, o que tende a estimular o consumo e o nível de atividade econômica local. Na Europa, o fechamento ontem ficou negativo depois da decisão de juros pelo Banco Central Europeu, que foi em linha com o que o mercado esperava e subiu a taxa de juros em 0,25%. Na entrevista coletiva, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, diz que devem continuar com o movimento de alta de juros para combater a inflação, que segue bem distante da meta, que é de 2% ao ano. Hoje, o viés é de alta lá na Europa, com o mercado refletindo a inflação ao consumidor europeu, que veio estável na comparação mensal e na leitura anual bateu a marca de 6,1%, em linha com o que o mercado já vinha também esperando. No mercado americano, ontem o fechamento ficou positivo. Em Nova York, o Dow Jones subiu 1,26, o S&P teve uma alta de 1,22 e o Nasdaq fechou o dia com uma valorização de 1,15%. No dia seguinte à decisão de juros pelo Banco Central americano, o S&P teve a máxima desde abril do ano passado. Enquanto isso, o Nasdaq fechou no maior patamar dos últimos 14 meses. Os dados de varejo que saíram ontem ficaram mistos. As vendas do varejo ampliado subiram 0,3% na comparação mensal e ficou acima do que o mercado estava projetando, enquanto as vendas do núcleo do varejo, essas desaceleraram mais do que o mercado esperava. Com o indicador de varejo misto, ainda não fica muito clara a perspectiva de novas altas de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Ainda assim, lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, quase 70% das apostas acreditam em uma nova alta de juros de 0,25% na decisão de julho. Todos os 11 setores do S&P ontem subiram, com destaque para o setor de saúde, que fechou aqui com uma alta de 1,55%, e foi seguido pelo setor de comunicação, que subiu 1,54%. Destaque aqui para a alta de 3,2% para as ações da Microsoft, que fechou na máxima histórica da companhia. Na agenda americana, hoje às 11 horas da manhã, sai o relatório de confiança do consumidor referente ao mês de junho, e mais cedo, às 8h45 da manhã, o diretor do Banco Central americano, Christopher Waller, ele vai falar com a imprensa e deve comentar sobre essa decisão de juros da semana e também pode sinalizar sobre as próximas decisões de juros do Banco Central americano, então é importante a gente acompanhar. Bom, vamos atualizar os índices agora, S&P futuro caindo um pouco, menos 0,04%, Eurostock 600 está subindo 0,44%, o FTSE lá em Londres está subindo 0,35%, no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 0,66%, o índice de Xangai na China subiu 0,63%, o DXY, o dólar index, está subindo agora 0,09%. O índice de mercados emergentes também com alta de 0,94%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos caindo agora 0,22%, cotado a 3,71 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,42%, mas o petróleo está caindo agora de manhã. O petróleo WTI caindo 0,80, cotado a 70 dólares e 5 centavos o barril. O petróleo Brent está caindo 0,66% e está cotado a 75 dólares e 17 centavos o barril. O petróleo volta a operar em queda, apesar da melhora de sentimentos sobre a demanda lá na China e também de um dólar mais fraco. O minério de ferro fechou pelo quarto dia positivo lá na China, em Dalian. O minério valorizou 0,12% nessa madrugada e fechou aos 114 dólares e 60 centavos a tonelada. O universo de criptoativos reage aí depois da queda do dia de ontem. O Bitcoin acumula uma alta de 2,6% nas últimas 24 horas, cotado a 25.545 dólares. O Ethereum sobe menos, alta de 1,9% nesse mesmo período, cotado a 1.668 dólares. Ontem por aqui o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,13% nos 119.221 pontos, que é a máxima desde outubro do ano passado. O dólar teve outra queda de 0,13% e fechou aos R$ 4,81. A curva de juros por aqui caiu nos vencimentos mais curtos, mas teve alta nos vencimentos mais longos, se ajustando um pouco depois de acumular bastante queda nesses últimos dias. Em junho, a nossa bolsa aqui já acumula uma alta de 10%, refletindo a expectativa de queda de juros, melhora de sentimentos sobre a nossa pauta fiscal e também refletindo o fluxo estrangeiro que segue positivo nesse mês.
O trabalho independente do Banco Central aqui no Brasil, que iniciou na atuação aí pela elevação de juros para tentar conter a inflação, vem gerando seus resultados, o que deve permitir que o ciclo de corte para a nossa taxa Selic comece na reunião de agosto. No corporativo, ontem o destaque ficou para a Braskem, que subiu 6,43%, ainda refletindo a disputa pelo controle da empresa. Saiu na coluna do jornalista Lauro Jardim no Globo que a gestora Apollo deve fazer uma nova oferta de compras pela empresa, concorrendo com a oferta que foi feita recentemente pela Unipar. Destaque também para a alta de 3,9% para as ações da CVC, que ontem anunciou que vai fazer uma oferta primária de ações que pode chegar a 683 milhões de reais. Segundo a empresa, parte desse recurso deve ser usado para melhorar a estrutura de capital da companhia. Os papéis da Vale ontem também fecharam com uma alta de 0,78%, seguindo a melhora do preço do minério de ferro lá na China, enquanto as ações preferenciais da Petrobras, a Petro 4, ontem caíram 2,36%, apesar da alta do preço do petróleo no dia de ontem e também com a empresa anunciando corte no preço da gasolina. Fechando a semana, nossa agenda local, agora às 8 horas da manhã, vai sair o indicador de inflação medido pelo IGP-10, projeção de mercado de que venha com queda de 2,15%. Mais tarde, às 9 horas da manhã, sai o IBCBR referente ao mês de abril, que é uma prévia do PIB, né? Mede aqui o nosso nível de atividade econômica, né? É importante a gente acompanhar. O mercado está projetando que ele venha com uma alta de 0,20%. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até semana que vem.